Está no ar Agenda Minas. Você faz, a gente mostra. Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, bom dia meu amigo telespectador e principalmente meu amigo trabalhador, meu amigo taxista, motorista, copeiro, comerciário, faxineiro, porteiro, universo das categorias profissionais que sabe que agora está no ar a sua voz. A vez é a voz do sindicato, dos trabalhadores e de quem faz e acontece aqui no mundo sindical e trabalhista. Muito obrigado pela sua audiência. E olha, o programa Agenda Minas de hoje é especial. Um programa voltado a orientar você, meu amigo eleitor, com o objetivo, é claro, de valorizar e trazer o seu voto consciente, defender a ética na política, a transparência no exercício da função pública, que são os pressupostos que vão balizar você a ter uma boa escolha. Então, não saia daí porque temos muitas informações hoje no programa Agenda Minas. Todos os dias, assim que o sol nasce, uma multidão sai de casa para trabalhar. Gente que vai para a lavoura, para a indústria, para o comércio. E é a força dessas pessoas que faz o Brasil crescer. Por lei, nenhum trabalhador pode receber como salário um valor menor do que o mínimo. Mas existem ainda outras conquistas importantes, como o FGTS. Todos os trabalhadores contratados a partir de outubro de 1988 pelo regime de CLT têm direito à abertura de uma conta vinculada em seu nome, onde o empregador faz depósitos mensais no valor equivalente a 8% do salário. Assim, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado na hora de comprar a casa própria, na aposentadoria, na demissão sem justa causa ou no caso de algumas doenças graves. A CLT garante ainda ao trabalhador o direito ao 13º salário, que deve sempre ser pago pelo empregador em duas parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Outro direito garantido é o de tirar férias. O trabalhador tem direito a 30 dias corridos de férias remuneradas após 12 meses de trabalho. Se quiser, ele pode vender até 1/3 de seu período de folga. A lei garante ainda o direito a receber vale-transporte com desconto de até 6% do salário bruto. Já o trabalhador que perdeu o emprego sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego, uma ajuda financeira até que o trabalhador arranje um novo posto de trabalho, que é pago em até 5 parcelas. E ainda tem um abono salarial. Todo trabalhador que recebeu em média até 2 salários mínimos trabalhou com vínculo empregatício ao menos 30 dias no ano anterior e está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, tem direito a receber um salário mínimo anual como abono salarial. Como você percebeu, nenhum trabalhador está sozinho. Existem leis que garantem os direitos de todos a uma vida mais tranquila e feliz. É o Brasil cuidando dos brasileiros. Você está assistindo o programa Agenda Minas. Voltamos. O que mais aparece nessa época é candidato que diz que defende os trabalhadores. Mas é preciso ter muita atenção para não cair na conversa mole e ser enganado mais tarde. Procure muito bem conhecer a história dos candidatos e os seus partidos. Os trabalhadores precisam identificar aqueles que são verdadeiramente representantes, aqueles que estão ao seu lado no dia a dia, e não só agora, em todas as suas lutas e necessidades. Afinal, trabalhador vota em trabalhador. Pois bem, a frase é lógica e adequada para o momento. Trabalhador deve votar em trabalhador. Mas não é isso que vem acontecendo não, gente. Segundo estudos do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a bancada empresarial ocupa 45% dos cargos no Congresso Nacional. Lá estão empresários da comunicação, educadores e ruralistas e muito mais. Infelizmente, a classe trabalhadora é representada por apenas 9%, gente, no Congresso Nacional, com apenas 91 parlamentares. Aí você diz assim, como isso acontece?
mas ninguém se elege para qualquer outro cargo político apenas com o voto deles, dos ricos ou dos empresários. Isso significa que tem trabalhador votando em candidatos oponentes à classe operária. E o resultado é um ataque constante aos direitos dos trabalhadores. E o mais grave de tudo é que no momento em que os trabalhadores mais irão necessitar do apoio da bancada sindical trabalhista para fazer o enfrentamento à pauta contra a patronal, a bancada sindical possivelmente nessa eleição ficará menor. A bancada que atualmente conta apenas com 91 parlamentares, sendo 83 deputados e 8 senadores, é 3 vezes menor que a bancada empresarial que conta com 273 representantes. Somente, gente, 45 dos 91 da bancada sindical tentarão a reeleição. E se considerarmos o fato de que há poucos novos candidatos ligados ao movimento sindical, a perspectiva das eleições, a conclusão é alarmante. A bancada sindical será extremamente reduzida. Agora, preste atenção, meu amigo eleitor, meu amigo trabalhador. Essa redução é extremamente desfavorável a nós, trabalhadores. Prova disso é que o emperramento da pauta sindical e trabalhista esquecida lá no Congresso, como a redução da jornada do trabalho, o fim do fator previdenciário, que estão engavetados há décadas, gente. E, por outro lado, avança a passos bem largos, atingindo patamares assim absurdos, novos e antigos projetos da redução dos direitos trabalhistas. Os patrões trabalham rápido. Entre as propostas patronais, você presta atenção porque você tem que votar em trabalhador. Tem inúmeras propostas lá, mas entre as propostas patronais, eu quero destacar aqui algumas, como o Projeto Lei 4.330, que visa regulamentar a terceirização tanto no setor privado quanto no setor público e vai causar danos incalculáveis aos trabalhadores. Agora, existem outros projetos, por exemplo, como o Projeto Lei 948 e 951 de 2011, que prevê que o empregado abdique, gente, do direito de reclamar na Justiça de Trabalho qualquer direito trabalhista. Ou tem outro também, o Simples Trabalhista, que permitirá a redução de 8% para 2% a alíquota do Fundo de Garantia, acabando com a poupança que protege o trabalhador, demitindo eles, o trabalhador demitido sem justa causa terá apenas 2% de fundo de garantia. Para algumas empresas pequenas e microempresários. Olha, além de prever, de reduzir o gozo de férias, fracionamento até 3 vezes, dividir as férias, existem inúmeros projetos que vão de encontro às necessidades, contra os trabalhadores. Então amanhã você tem a obrigação de prestar muita atenção quando você usar esse dedo. Essa pequena reflexão é apenas para você, trabalhador, eleitor, aproveitar nossas informações para identificar e votar entre os candidatos que tenham compromisso com os direitos nossos, trabalhadores, entre os sindicatos e os direitos previdenciários, porque se você escolher mal, a pena será na próxima legislatura o estrago imaginado. Vários direitos serão extintos e você não terá nem mais o título de trabalhador. Bom dia, companheiro trabalhador. Amanhã é dia das eleições. É o dia do trabalhador analisar a situação política cada dia pior em nossas condições de trabalho, as condições das nossas famílias. Nós temos o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, com menos de 10% de companheiros, de companheiras que foram eleitas pelos trabalhadores para defender os nossos interesses de classe. Existe uma política de corrupção dentro do Congresso. Existe uma política de rebaixamento dos nossos direitos. As questões do poder de compra do nosso salário, que a cada dia, em pautas e mais pautas que são entregues, elas são simplesmente deixadas de lado, são engavetadas. A jornada de trabalho até hoje não foi alterada. Há muitos e muitos anos estamos discutindo o rebaixamento, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem rebaixar os salários. Isso não é
colocada em pauta, nós não temos isso atendido até o momento. Por isso, nós precisamos de lutar, precisamos de dar um grito. Nós temos que ver o problema da saúde. Até hoje não é atendida as nossas bandeiras. O problema das contratações, que até hoje é uma vergonha, há uma política de terceirização cada vez maior, a precarização do serviço cada vez maior, as campanhas salariais sem atendimento pelo lado patronal e os parlamentares que foram eleitas com o seu voto queriam defender os seus interesses, sempre ganhando do bom e do melhor e deixando as nossas questões sempre de lado. Por isso, reafirmamos mais uma vez, neste dia 5 de outubro, a gente tem que dar um basta a toda essa situação de corrupção no nosso país. Vamos votar em trabalhador amanhã, porque quem bate cartão não vota em patrão. Trabalhador vota em trabalhador. Bom dia, companheiros trabalhadores de postos de combustível, lavadores, acabadores, enxugadores, todos os trabalhadores de postos, pessoal da loja de conveniência. Amanhã é um grande dia para a nação brasileira. Vamos ter a nossa eleição nacional, onde vamos eleger deputados federais, estaduais, senadores, presidente, governadores e os senadores. Então vamos aí prestar atenção na hora da nossa votação, companheiros. Vamos votar em quem tem compromisso com nós trabalhadores, porque temos aí um projeto que está na Câmara Estadual, principalmente do nosso salário mínimo regional, que não está indo para lugar nenhum, está parado, já faz mais de 4 anos que esse projeto não consegue andar. Então vamos, trabalhadores, amanhã decidir nosso voto, votar em trabalhador, para ver se o ano que vem esse projeto sai da gaveta. No dia 5 de outubro, o Brasil inteiro vai para a urna. E sua participação é muito importante para o processo democrático. Por isso, fique atento a essas dicas. Vá até a sua zona em sessão e aguarde ser chamado pelo mesário. Em seguida, apresente um documento oficial com foto. A ordem de voto é a seguinte: deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador, presidente. Para ficar ainda mais fácil, você pode fazer a sua colinha e levar no dia das eleições. No site do TSE, você também pode imprimir esse modelo de cola ou pegar a sua em qualquer cartório eleitoral. Preparado? Então vem para a urna. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional com 513 deputados e tem uma Assembleia Legislativa com 77 aqui em Minas Gerais. O povo, infelizmente, ele nunca esteve no poder. Se você for pegar a representação dos trabalhadores no Congresso, nós temos em torno de 60 deputados federais em 513. É muito pouco. A maioria das composições são usineiros, donos de grandes empresas petrolíferas, donos do cartel da medicina, dono do cartel farmacêutico. Então o povo nunca teve representante. É importante que os trabalhadores prestem atenção e votem de fato em quem de fato vai representar. Então nós temos que prestar muita atenção, porque é interessante a gente tentar entender os partidos políticos, conhecer o que cada um defende. Os trabalhadores, daqui para frente, nós temos a juventude nova que vem para as grandes manifestações, ela tem que prestar atenção nos estatutos do partido, o que ele defende de fato. Quem de fato o representam, isso dá para descobrir. Tem campanhas em Minas Gerais que são milionárias. Tem candidatos que têm helicópteros. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se os trabalhadores prestarem um mínimo de atenção, é possível eleger uma bancada melhor. Você está assistindo o programa Agenda Minas. Voltando no tema bancada sindical, para você saber como funciona, existem vários setores e segmentos no Congresso e no Senado. A bancada sindical tem oscilado nas eleições por eleição. Por exemplo, em 1998 foram eleitos 44 sindicalistas. Já em 2012, talvez com o reflexo da eleição de Lula para a presidência da República, foram 74, sendo que 69 deputados e 5 senadores, um recorde. Agora, em 2006, caiu para 61, sendo 54 deputados e 7 senadores. E agora, gente, infelizmente, agora,
o número dos candidatos ligados ao movimento sindical de trabalhadores, que pretendem recandidatar, né, caiu para 46. Ou seja, dos atuais 83 deputados federais ligados ao movimento sindical na Câmara, apenas 46 tentam reeleição. Cerca de 55%. Agora, depende de você amanhã. Bom dia a todos os telespectadores do Band e do Agenda Minas, né? Estamos aqui hoje para falar um pouco das eleições que acontecem no dia de amanhã. Fazemos também um chamamento pela questão do voto consciente dos trabalhadores e da sociedade mineira e do nosso Brasil. Tendo em vista aqui, falando em nome dos trabalhadores da indústria química e de todos os sindicatos filiados à Força Sindical em Minas Gerais, e nós temos problemas emblemáticos que devem ser discutidos e levados como reflexão nas urnas amanhã. Pelo simples fato de que a massa que decide as eleições são os trabalhadores e sua família, né? Os que estão em atividade e os que estão inativos, principalmente os aposentados, que têm, né, uma crise de identidade com o poder público para solucionar bandeiras, questões antigas do que devem ser definidas pela Previdência Nacional, pela Previdência Social, né, pelo governo nacional, pelos governos locais, que são as questões sociais dos seus ganhos, das suas garantias, do reajuste da aposentadoria. Os trabalhadores da ativa, principalmente os nossos da indústria química, né, nós temos as bandeiras que são de primeira ordem, que é uma política salarial condizente com a economia, com a inflação, com o ganho real, né, do poder de compra. Isso a gente tem que ter uma luta muito grande para tentar, pelo menos, preservar o que já conquistamos há anos aí de lutas, né? E alguns projetos que ainda estão parados, travados na Câmara Federal, na Assembleia, né, de Minas, nas Assembleias Estaduais, os principais deles, a pauta trabalhista nacional, que é a redução da jornada, o fim do fator previdenciário, a ratificação das convenções da OIT. Aqui em Minas nós temos um projeto travado na Assembleia desde governos anteriores, que é a instituição do piso regional para Minas. Então, meus amigos, esse chamamento de hoje é simplesmente por um objetivo, é a gente nos conduzirmos até as urnas amanhã com a consciência de que as coisas precisam de mudar em nosso estado, em Minas, no Brasil, para que os trabalhadores mais não suportem sozinhos essa carga, esse peso que é colocado em suas costas há anos a fio, passa eleições e mais eleições sem ter uma solução clara. Então amanhã é importante, na hora de votar, faça uma reflexão antes de sair de casa ou a hora que chegar diante a urna e vote naqueles candidatos que pelo menos identifique com nossas causas, que pelo menos tenha uma relação, né, com o movimento sindical, com os movimentos sociais e que representem de fato os anseios dos trabalhadores, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal e em todas as instâncias do governo. Atenção na hora de votar, porque são 5 votos. A ordem de votação é rigorosa. O primeiro voto é para deputado estadual. São 5 dígitos. O eleitor digita os 5 números, espera aparecer a foto do seu candidato e aperta a tecla Confirma. Depois vem o voto para deputado federal. São 4 dígitos. Novamente, o eleitor digita os 4 dígitos. Aguarda aparecer a foto de seu candidato e aperta a tecla Confirma. Depois vem o voto para senador. São 3 números. Novamente, ele digita os números de seu candidato, espera aparecer a foto e depois confirma. Depois temos o voto para governador. São 2 números. O eleitor digita os 2 números de seu candidato, espera aparecer a foto e aperta a tecla Confirma. Finalmente, o voto para presidente e vice-presidente, onde o eleitor também vai apertar 2 números, esperar aparecer a foto e confirmar. Para facilitar, o eleitor pode levar anotado os números de seus candidatos. Você está assistindo o programa Agenda Minas. O Tribunal Superior Eleitoral informa que mais de 84 mil eleitores deverão votar em trânsito no dia 5 de outubro, que é amanhã.
são eleitores que solicitaram o voto à Justiça Eleitoral. Os estados que mais solicitaram o voto em trânsito, claro, foram São Paulo, com 24 mil, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 6 mil. É muito importante votar certo, porque a classe trabalhadora está sem uma representação firme, forte, com projetos que atenda às necessidades dos trabalhadores, que atenda à necessidade das comunidades mais carentes. Então, porque dentro das comunidades carentes que saem os trabalhadores que tocam as obras, que tocam todos os empreendimentos de Minas Gerais. Então nós temos que ficar alerta a quem vai nos representar em Brasília. A escolha do nosso candidato tem que ser pela representação do nosso interesse. E nós, enquanto trabalhadores, temos que ter convicção de que representantes legítimos dos trabalhadores vêm da classe trabalhadora e não de outras classes. Não adianta a gente achar que votando em pessoas de outras categorias, que não de trabalhadores, representarão o nosso interesse. Você está assistindo o programa Agenda Minas. E mais uma informação importante. A legislação eleitoral proíbe ao eleitor de portar aparelho telefônico, celular, máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, gente. Ainda segundo a Justiça Eleitoral, o sigilo do voto também abrange ambientes virtuais e redes sociais, ou seja, é proibido publicar imagens, fotos ou qualquer outro incentivo que quebre o sigilo do voto. Na hora de votar, não haverá revista dos eleitores, mas as pessoas que desrespeitarem a legislação estarão sujeitas a até 2 anos de detenção. Bom dia aos senhores telespectadores, em especial os empregados representados pelo SUNDEAC, pessoal dos empregados do condomínios, dos edifícios, da limpeza urbana e os terceirizados. Estamos chegando no momento ímpar do nosso país. Não é eleições gerais, porque não temos nas eleições de amanhã eleições para prefeitos. Mas talvez seja essa a das mais importantes eleições do país, porque vamos estar elegendo os nossos representantes do Congresso Nacional, o Presidente da República e o Governo de Estado, onde toma decisões de interesse de cunho nacional. E isso interessa a todos nós, e principalmente os trabalhadores. Não adianta nada esses movimentos sociais que aconteceram em junho do ano passado, as nossas revoltas com projetos de leis que são votados contra os interesses da classe trabalhadoras, ou contra uma estrada que não é concluída, contra o anel rodoviário, ou outras obras de interesse da sociedade e principalmente dos trabalhadores, se no dia da manhã a gente não souber escolher aqueles que vão votar os projetos de interesse de toda a sociedade brasileira e principalmente da classe trabalhadora. E por isso que tem que ter muito cuidado no votar, tem que votar em pessoas comprometidas com o nosso país, comprometidas com a classe trabalhadora, se é que queremos um país mais justo, mais digno para nós, nossos filhos e nossos netos. Um país realmente preocupado com a saúde, com a segurança e com o bem-estar do seu povo. Então é muito importante o voto consciente no dia de amanhã. Você está assistindo o programa Agenda Minas. Os eleitores que não sabem onde vão votar amanhã já podem fazer uma consulta rápida no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, porque a pesquisa pode ser feita a partir do nome completo do eleitor ou com o número do título eleitoral. O endereço é www.tse.jus.br eleitor/serviços/título local e votação. Trabalhador no Brasil não gosta de votar em trabalhador. E nós temos que votar em trabalhadores, porque na hora que você for no Congresso Nacional buscar alguma coisa, aprovar uma lei em benefício dos trabalhadores,
você tem lá os trabalhadores que você pode contar com eles. Hoje, nós temos uma maioria esmagadora de empresários no Congresso Nacional. E para os trabalhadores isso não é bom. Atenção trabalhadores em transportes rodoviários de Betim, Igarapé, Joatuba e São Joaquim de Bicas. Amanhã é o dia D das nossas vidas, nossos trabalhadores em transportes rodoviários que transportam a riqueza desse país. Por isso, amanhã é o dia importante que cada trabalhador, que cada família de trabalhador saiba escolher o seu candidato, o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, o seu governador, o seu presidente da República. Escolher bem, para que nós não possamos penar mais 4 anos, igual nós penamos, com propostas que não foram cumpridas, como o fator previdenciário, como a questão da aposentadoria, igualar o reajuste do salário mínimo ao valor da aposentadoria. Por isso, nós trabalhadores, sem dizer qual é o candidato que você deve votar, você deve votar naquele que tem a promessa de ajudar os nossos trabalhadores. Você não tem que vender seu voto. Você tem que comprar as propostas dos nossos candidatos e cobrar resultado para nós, todos os trabalhadores. Atenção na hora de votar, porque são 5 votos. A ordem de votação é rigorosa. O primeiro voto é para deputado estadual. São 5 dígitos. O eleitor digita os 5 números, espera aparecer a foto do seu candidato e aperta a tecla Confirma. Depois vem o voto para deputado federal. São 4 dígitos. Novamente, o eleitor digita os 4 dígitos, aguarda aparecer a foto de seu candidato e aperta a tecla Confirma. Depois vem o voto para senador. São 3 números. Novamente, ele digita os números de seu candidato, espera aparecer a foto e depois confirma. Depois temos o voto para governador. São 2 números. O eleitor digita os 2 números de seu candidato, espera aparecer a foto e aperta a tecla Confirma. Finalmente, o voto para presidente e vice-presidente, onde o eleitor também vai apertar 2 números, esperar aparecer a foto e confirmar. Para facilitar, o eleitor pode levar anotado os números de seus candidatos. Muito obrigado pela sua colaboração. Você ouviu aí o depoimento dos nossos líderes sindicais, orientando a você a ter uma postura coerente com relação ao voto. Trabalhador, vota em trabalhador. E nós, o programa Agenda Minas, mantemos o compromisso de ser a sua voz. Por isso fizemos esse programa especial orientando você como deve votar. Hoje, passe o dia inteiro orientando a sua família e aprendendo um pouquinho sobre os candidatos. Procure aí nas redes sociais, procure aí nas informações com os amigos quem são os candidatos ligados ao movimento sindical e trabalhista. Eu acredito que esses candidatos têm o compromisso mais íntimo e direto com suas causas. Porque, como diz o ditado, né, quem bate cartão não vota em patrão. Vamos mudar esse quadro, gente. Existe uma diferença muito grande entre o voto do trabalhador e o voto de quem está contra o trabalhador. Mas se esse trabalhador vota contra si mesmo, os resultados é dano total ao coletivo. Todo mundo perde. São projetos de leis absurdas e medidas absurdas contra nós trabalhadores. E amanhã nós vamos dar um para a essas atitudes. Procure votar em candidatos que têm a ver conosco. Trabalhador, vota em trabalhador. Até sábado que vem temos um encontro marcado com boas notícias. Espero que nós consigamos aí eleger pessoas ligadas a nós. Programa Agenda Minas é assim. Amanhã, nas eleições, estamos juntos esperando fazer valer o nosso voto consciente. Até sábado que vem. Sua marca. Sua ideia em destaque. Com mais impacto, visibilidade. Anuncie. Apareça. Cresça.